Então tá, estamos aqui para a aula ponto 2, já a unidade 3, gente, que o tempo passa, né? Corre, voa! E a gente está aqui trabalhando um pouco de funções para recordar momentos bons lá do primeiro ano que tivemos com vocês. E agora a gente recorda esses assuntos, né? Relembra alguns tópicos da função afim. Beleza. Afim de estudar? Afim? Estão afim? Então vamos lá, afim de estudar mais um pouquinho? Hora de revisão! E a função afim vem desse jeito, vamos relembrar. Então a função afim é toda a função, né, dos números reais dentro dos números reais que vai ser escrita de forma genérica igual a f de x igual a ax mais b. Lembrando que ela pode ser escrita com esses dois termos, tá? O dependente e o independente. Só que em algumas vezes também ela é escrita de outras maneiras. Muito bem. E aí, quando a gente fala de valor numérico da função, é a máquina de calcular. É a gente substituir o valor que está entrando, né, na máquina, o valor de x, e temos um resultado em y, beleza? Beleza. Outra coisa, os zeros ou raízes, como é que a gente encontra mesmo? Bom, o zero da função é só resolver a equação dada lá pelo ax mais b. Então eu vou pegar a minha função e vou igualar a zero. Beleza. E o gráfico vai ser traçado sempre com o formato de uma reta. Essa reta pode ser crescente quando o valor do A, né, for maior do que zero, ou decrescente quando o valor do A for menor que zero. E ela também pode ser constante, né, quando o A for igual a zero. Isso mesmo. E aí o gráfico, então, quem determina, né, o crescimento, o decrescimento da função é o nosso A, o nosso termo dependente, certo? Certo. Falando um pouquinho sobre os casos particulares, a gente viu que tem 3, né? E aí, vamos relembrar eles aí? Bom, ela pode ser constante, não é? Aqui quando o A for zero, nossa função é constante, a nossa reta vai ser uma reta paralela ao eixo x. Ela pode ser linear, quando eu tiver o f de x igual a ax, não vai ter o b, só que eu tenho um valor de a diferente de 1, maior do que 1, tá bom? Então, nesse caso, ela é uma função linear, ela passa pelo ponto 0, 0, só que do outro lado ela não mantém uma constância de igualdade, né? Já que a identidade faz isso, a identidade tem um a igual a 1 e o b é 0, e ela tem todos os números iguais, x igual a y, por isso seu nome é identidade. Muito bem. E aí vamos falar um pouquinho sobre um mapa mental, né? Que sempre traz aquela revisãozinha básica, mas que é recheado de informação importante. Olha lá. Aqui nós temos a função afim centralizada, ou também o codinome dela, né? Um segundo nome que ela tem, que é função polinomial do primeiro grau. Em cima nós temos a estrutura genérica dela, e aqui eu achei legal porque ele já fez uma conexão com o terceiro ano, olha lá, o coeficiente angular, o nosso m, e o coeficiente linear. Ele fez uma conexão com a geometria analítica, né? Isso. Ele passa a nos informar sobre o gráfico aqui, ó, dizendo se o A é positivo, ela é crescente, A é negativo, decrescente. O valor de B é onde corta o eixo Y, né? E quando corta o eixo X, nós temos a nossa raiz. Olha aqui que bonitinho. Crescente, quando o A é maior que zero. Decrescente, com A menor que zero. Aqui os sinais da função, a gente não trabalha muito dessa forma aqui, mas vale a pena também, tá? Aqui tá bem genérico, né? Nós preferimos que vocês entendam o processo já final. Olha, aí ele pega lá no zero da função, ele pega a função genérica, ax mais b e igual a zero. Aí coloca lá que o x é igual a menos b dividido por a. Isso aí é só um processo de resolução mesmo da nossa função, tá? Isso aí a gente não trabalha muito bem, por quê? Porque isso aí é coisa mais prática, mais algébrica, né? E essa coisa muito algébrica, nós percebemos que o Enem tem deixado um pouco de lado. O Enem gosta mais da coisa mais prática, mais aplicada. E aí a gente está sempre trabalhando essa praticidade com vocês, para vocês ficarem já no caminho certo, beleza? Beleza. E agora é com vocês, é hora de atividade de sala, já já a gente volta com a resolução. E continue nos assistindo, estamos de volta agora para aplicar o que aprendemos na aula, né? Então, bora ver? Vamos lá? Tirando as dúvidas, é hora
hora de resolução. E a questão de número 1? Quer que nós determinemos os zeros das funções. E aí, vocês conseguiram achar os zeros de todas essas funções? Vocês lembraram que determinar o zero é o mesmo que achar as raízes, é o mesmo que igualar essas funções a zero e é resolver a equação? Então, tudo que eu tiver aqui eu tenho que igualar a zero? Isso. Então, o y vai ser zero, né? Então, 5x menos 10 igual a zero. Isso. Aqui eu tenho menos 2x mais 4 igual a zero. Isso. E aqui eu tenho x sobre 3 menos 5 igual a zero. Perfeito. Ah, mas aqui não é y, é f de x. Mas f de x é igual a y. Ah, então tá bom. E aí o processo de resolução é aquele, né? Tudo que tem x de um lado é resolver uma equação do primeiro grau, né? Tudo que tem x de um lado, o que não tem, passa para o outro. Tá negativo, vai passar positivo, né? Tá multiplicando, passa dividindo. E 10 dividido por 5 é 2. 2. Então essa é a minha raiz da função. Aqui do mesmo jeito, menos 2x, vamos passar o 4 para lá, vai ficar menos 4. Não precisamos nem multiplicar por menos 1, porque está multiplicando, passa dividindo, e quando eu tenho menos com menos, o resultado vai dar mais. Menos 4 dividido para menos 2 é 2. 2 positivo. 2 de novo? Será que essa aqui também vai dar 2? Acho que não, né? Vamos lá então, x sobre 3, o menos 5 está negativo, passa para outro membro, positivo. E aqui é legal de fazer, ó, tá dividindo, passa multiplicando. Então, 5 vezes 3, o meu x vai valer 15. Pronto, encontramos todos os zeros ou as raízes das funções que temos aqui como exemplo, né? Beleza. Questão de número 2, bora ver o que diz. Classifique cada uma das funções seguintes em crescente ou decrescente. Ah, mas para classificar a gente tem que analisar quem? O A. Ah, o Azinho, só o né? A. Isso. Analisando o A, o que a gente pode fazer? Ver se ele é positivo ou negativo, né? Isso. Se o A é negativo, decrescente. Se o A é positivo, crescente. Então, vamos lá. Quem é aqui o A? Menos 3. Então, o A é negativo, menor que 0. Se é menor que 0, ela é decrescente. Agora, quem é o A aqui? 2. O A é 2. Se o A é 2, ele é positivo, maior que 0. Então, ela é crescente. E esse aqui? Ah, meu Deus, tudo decimal tem problema? Tem não. Quem é o A? O A é 0,5. Ele não está perguntando se esse A é inteiro, ele está perguntando se ele é positivo ou negativo. Ou seja, tem sinal de mais ou de menos. Isso. Ou melhor, não tem sinal, a gente já sabe que é de mais, né? Pela educação matemática. Se tem sinal de menos, a gente sabe que é negativo. Quem é o A, então? Sempre quem acompanha o X. O A é menos 2/4, então temos um A fracionário, mas um A negativo. Então ela é decrescente. Só isso. Simples assim. Já? Deixa a galerinha se situar aí, né? Dar uma recordada. É só fazer a análise do nosso termo dependente, que é o A. E a gente fazendo essa análise, chegamos à conclusão de se o A positivo, ela cresce no gráfico. Se o A negativo, decrescente. E aí, chegando em casa, se quiser também, pode pegar isso daí, ó, e resolver essas equações aí, ver qual que é o valor do x, né? Qual que é a raiz dessa função. Ah, é. Só igualar a zero, né? Isso. Ela vai fazendo coisas a mais. Isso. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. Vamos fazer, já que a gente está falando de gráfico, vamos fazer um gráfico? Vamos. Como é que é esse? Então? Construa o gráfico da função. Bom, para construirmos o gráfico, nós vamos precisar de 2 pontos, né? Porque 2 pontos determinam uma reta. O primeiro ponto já está bem prático, porque é o ponto de interseção com o eixo y, que é o valor de b. Então, o b vai determinar o ponto que vai tocar no eixo y. E o outro ponto é a raiz da função. Ah, é o zero então, da função. Aí. Então, o B é em 6. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, mais em cima aqui um pouquinho, né? Tá um pouquinho ruim de calibragem essa luz. Aham.
Ó, a gente quer, olha aqui, quer pegar no... Pega mais pra cá um pouquinho. Mais pra cá. Aí. Não tá legal não. Tá, vamos lá. Então, o nosso B é onde toca, né? 1, 2, 3, 4, 5, um pouquinho mais pra cá é o 6, né? Então, vai no meio e meio. Exatamente aqui é o ponto 6. 6 para Y, né? E aí o outro ponto a gente pode dizer que é o nosso zero da função, né? Então a gente vai pegar o 2x mais 6 igual a 0. Ou seja, resolver a equação do primeiro grau. 2x, x vai ser igual a menos 6 que divide para 2. Então, x é menos 3. Então, nesse lugar, toca o meu eixo x, no menos 3. Tá, de cara eu já sei. Essa é uma função crescente ou decrescente? Crescente. Crescente, né? Por quê? A gente tem um A é igual a que 2, um A positivo, então ela é crescente, né? Então, a gente já sabe que ela vai crescer aqui, vai passar por aqui, vai tocar lá, né? Ela vai tocar. Ixi, apaguei, foi tudo. Tem tempo, né? Fazer de novo, Vamos então. fazer de novo. Isso mesmo, aqui é assim, 1, 2, 3, 4, 5, um pouquinho mais pra cima. 6. 6. Bom que eles vão reforçar agora. 1, 2, 3, e no com menos 3, né? Vamos resolver ela aqui? 2x mais 6 6 igual a 0, 2x igual a menos 6, x igual a menos 6 por 2, x igual a menos 3. Aqui, agora sim, olha aí, mais ou menos. Aqui é o nosso 6, né, para isso. Beleza, com 2 pontos já consegue se montar um gráfico, né, uma função afim, um gráfico numa função do primeiro grau que representa uma reta. E com 2 pontos a gente já traça uma reta. Beleza. Certinho? Certinho. Já? Então vamos de questão do Enem? Vamos lá? Se liga no Enem, mediação tecnológica, o futuro é agora. Vamos lá. A pergunta é: dado o gráfico da função abaixo, pontos considerados zeros dessa função são os zeros da função, o zero da função. Será que é 1 e menos 3? 1 e 3. 1 e menos 3 de novo? Ixi, a letra A tá igual a letra C, mas tudo bem. 0 e 3. Ou 5 sobre 2 e 0. Vamos, primeiro a gente tem que lembrar o conceito, né? O que é zero da função. O que é zero da função? Volta um pouquinho no exercício anterior que você fez, o gráfico, nós corrigimos. Como foi que nós achamos o zero da função? E o melhor, onde ficou localizado o zero da função? Como nós achamos e onde ficou localizado o zero da função. Esse é o ponto de observação. Se você consegue identificar isso, fica muito fácil chegar lá na questão do Enem e marcar a resposta certa. Porque quem sabe construir o gráfico, sabe olhar para o gráfico e tirar as informações do gráfico. Então, se a gente olhar para esse gráfico e verificar o ponto que a reta toca o eixo X, a gente sabe quem é o nosso zero, né? Então, deixa eu ver se tá vermelho aqui. Não, tá azul. Olha lá, o nosso gráfico é uma linha crescente e em determinado momento ela cruzou o eixo X, tocou aqui. Bem aí. E esse ponto foi dado até a informação aqui, Pronto. bem sistemática, assim, né? Então, com certeza, a correta é a letra E. 5 sobre 2 e 0. E aqui ficaria bem prático já para nós o seguinte, olha só. Quando ele fala em zeros da função, já teria que observar o seguinte, em qual dos pontos das minhas alternativas eu tenho zero, ou no x ou no y. Porque se são zeros da função... Ele não mostra qual o valor que toca em y, né? Não Dá mostra. Pra ver que é menos 4, menos 5, talvez um menos 6 ali, né? De menos 5 a menos 6, talvez até o menos 5 sobre 2. Menos 5, porque a função lá em cima tem a função, daqui atrás, aqui, ó. Tem ela lá, olha lá, que o menos 5. 5. Então seria nos menos 5, 0 e menos 5, né? O ponto que toca no eixo y. Mas os únicos pontos que podem ser raízes ou que podem ser considerados zeros da função é quando uma das coordenadas for zero. Ou a abscissa ou a ordenada. Caso contrário, ele não é zero da função. Ele é um ponto que pertence à reta, mas ele não é o zero da função. Isso mesmo.
Vamos de Brincando com os Números, então? Ao Brincando com os Números tinha uma perguntinha que era sobre o barco, né? Tinha que fazer um trajeto. Como que era mesmo? Vamos recordar? 3 homens querem atravessar um rio. O barco suporta no máximo 130 quilos. Eles pesam 60, 65 e 80. Como devem proceder para atravessar o rio sem afundar o barco? Então tem toda uma estratégia, né? Vamos ver? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Vamos lá, professor Maurício. Bom, primeira coisa aqui... Vamos junto com eles? Vamos lá, junto com eles. Primeira coisa aqui, ó. O de 80 quilos não pode ir junto com os outros dois. Não, porque ultrapassa. Ultrapassa. Então faz o quê? Manda os dois mais leves, eles vão na frente. E deixa o mais forte, não vou nem falar gordo, porque 80 quilos ele não tá gordo, ele tá forte. Deixa ele sozinho do outro lado. Qualquer um dos dois volta com a canoa e deixa o mais forte ir sozinho. Daí o mais forte vai sozinho, atravessa, e o outro que ficou, que é mais leve, volta para pegar... Porque os 60 com 65, 125, né? Não ultrapassa. Legal. E aí foram feitas 3 viagens, então. Isso. 3 viagens. Mas ele não limitou, né? Aqui na pergunta, ó, não faz limite de viagens, né? Como devem proceder para atravessar o rio sem afundar o barco? A pergunta foi essa. Não perguntou quantas viagens poderiam ser feitas e quantos trajetos aí com a canoa. Então, quer dizer que poderia fazer mais de uma viagem? Poderia, né? Não era de uma vez só, então não. Então foram os 2 mais leves. Um fica, o outro volta. Qualquer um dos dois não faz diferença. Volta, traz o barco para o mais pesado. O mais pesado vai sozinho, porque entrega a canoa pro outro. O outro mais leve vem, volta, resgata o... vai. Legal, gostei. Boa estratégia, né? Legal, então esses nossos desafios de raciocínio lógico é para movimentar um pouco vocês mesmo, porque a gente precisa que vocês, né... Tenham esses tiques aí, né, na memória, para poder desenrolar muitas questões que caem no Enem, no Saeb, no Saero, nos concursos públicos que envolvem a parte do raciocínio lógico. Tranquilo, beleza? Beleza. Então, estamos finalizando, né, a nossa primeira aula da unidade 3, que é a aula de função afim, mas para a próxima a gente já vem com outro tipo de função. Aqui é só uma revisão, então é rápido, tá? Então, na próxima aula a gente vai trabalhar a função quadrática, que vem de onde? Do polinômio do 2º grau. Olha aí. Bhaskara. Mesmo, né? Então vem lá do... Lembra lá que tinha até um melozinho? Só que antes do Bhaskara, nós temos que dar uma atenção para aqueles alunos que não conseguiram ter um bom desempenho na primeira prova. Tem a prova de recuperação, verdade, antes disso. Antes da quadrática. Não ficou ninguém no seu 3º ano? Ótimo, perfeito. Parabéns. Mas se quiser assistir a aula para relembrar algumas coisinhas, pode também. É verdade. Então, antes da próxima função, a gente tem aula de recuperação. Até rimou, né? Antes da próxima função, tem aula de recuperação, tá bom? Esperamos vocês por aqui e até a nossa próxima aula, então. Beijo no coração. Tchau, tchau.